Imagine sua cidade. Agora imagine que no centro dela existe um palco permanente para o pior tipo de aula. A aula em que o professor é a dor e a matéria é o medo. Na Idade Média, punição não era só justiça. Era propaganda. Era mensagem. Era um recado para todo mundo. Obedeça ou você vira exemplo. A primeira coisa que muita gente erra é achar que a Idade Média era só brutalidade. Era também logística. Prisão longa custava caro. Guardas custavam caro. Alimentar preso custava caro. E o poder do Estado local era limitado. Então, em vez de esconder o crime atrás de muros, a solução era o contrário: expor. A punição pública tinha 3 funções ao mesmo tempo: castigar o culpado, entreter e assustar a multidão, reforçar quem mandava. Não é à toa que as praças, mercados e portas da cidade viravam tribunais a céu aberto. O Pelourinho parece leve perto de execuções, mas ele destruía algo que, naquela época, valia quase tanto quanto a vida: reputação. O condenado ficava com mãos e cabeça presos. Não podia se proteger, não podia responder, e a cidade inteira virava juiz auxiliar. Cusparadas, xingamentos, lixo, lama, frutas podres. Às vezes, pedras. Para crimes como pequenos furtos, dívidas, fraudes, brigas, adultério e desacato, a punição era transformar o corpo em aviso. O detalhe mais cruel: depois que acabava, você ainda tinha que viver ali, com as mesmas pessoas, carregando um rótulo que não saía. O tronco prendia pés e às vezes mãos em madeira. Parece simples, e é por isso que funcionava. Horas ou dias numa posição ruim viravam cãibra, dor lombar, inchaço, dormência. O corpo gritava e, de novo, o público completava o castigo. Na prática, era uma tecnologia social. A pessoa não apanhava apenas do carrasco, apanhava do olhar coletivo. Em muitos lugares, a justiça medieval assinava a sentença no próprio corpo. Marcas a ferro, cortes, orelhas parcialmente removidas, dedos amputados. O motivo era simples. Numa sociedade com pouca documentação, o corpo virava registro permanente. Era também uma forma de prevenção. Quem visse a marca lembrava do risco. E existia um componente psicológico poderoso. Você não cumpria a pena, você virava a pena. Açoite não era necessariamente caos. Em várias regiões era contado, formalizado, decretado. 10, 20, 40. O condenado era amarrado, exposto e o chicote variava. Couro, cordas, nós, às vezes pontas. O objetivo não era só ferir, era quebrar postura, quebrar resistência, quebrar imagem. E a multidão assistia porque aquilo ensinava. A dor virava um currículo. Quem aprende, obedece. A roda ficou famosa porque ela era, acima de tudo, uma vitrine. O condenado era amarrado e o corpo podia ser fraturado com golpes, depois exibido na própria roda. Em muitos casos, a intenção era prolongar e mostrar. A mensagem não era "você morre", era "você some devagar" diante de todos. E quando o corpo ficava exposto em uma estrada ou entrada da cidade, o castigo continuava mesmo depois da morte. Virava placa de aviso para viajantes. A fogueira não era só execução. Era símbolo. Usada contra heresia, traição religiosa e acusações de bruxaria, ela carregava a ideia de purificar. Queimar o corpo era apagar sinais, eliminar o mal e impedir culto ao morto. Por isso, era feita para ser vista. A chama era uma linguagem política. Aqui, a autoridade define o que é verdade. Tortura não era usada apenas por sadismo. Muitas vezes, era uma ferramenta de investigação. Em sistemas onde prova material era limitada, a confissão virava ouro. E aí, o corpo virava a chave. Estiramento, esmagamento de dedos, suspensão, instrumentos para causar dor controlada. O objetivo era quebrar a pessoa até ela falar o que o tribunal precisava ouvir. O problema óbvio? Dor faz qualquer um confessar qualquer coisa. E isso transformava a justiça em máquina de produzir verdades convenientes.
Execuções e punições viravam eventos. Havia vendedores, gente que viajava, famílias inteiras. Isso parece monstruoso hoje, mas na época reforçava pertencimento. Assistir era confirmar que você estava do lado certo. E também havia um efeito perigoso. Repetição normaliza. Quando a violência vira paisagem, a empatia fica mais fácil de desligar. Em algumas cidades europeias, especialmente em contextos urbanos, existia uma punição pensada para humilhar de forma limpa, a cadeira ou banco de imersão. A pessoa era amarrada numa estrutura e mergulhada repetidas vezes em água fria. Às vezes num rio, às vezes num tanque. Não era necessariamente para matar. Era para quebrar o orgulho, esfriar a coragem e transformar a cena em piada coletiva. Era uma punição perfeita para um sistema que queria evitar sangue, mas precisava de espetáculo. E o detalhe que prende: o público ria, porque a justiça ali também era entretenimento. Quando a fala vira crime, havia punições que atacavam um ponto específico: a voz. Em alguns lugares existiam artefatos metálicos usados para calar, expor e constranger quem era acusado de fofoca, insultos, blasfêmias ou perturbar a ordem. O símbolo é claro: não basta obedecer. Você precisa parecer obediente. Você precisa falar do jeito certo. Essa é uma das chaves do período. O crime não era só o ato. Era o exemplo que o ato poderia inspirar. Nem todo castigo era físico. Às vezes, o castigo era arrancar você do mapa social. Banimento significava perder rede, trabalho, proteção, igreja, mercado. Num mundo sem Estado forte e sem mobilidade segura, ser expulso era ficar vulnerável à fome, roubo e violência. Muita gente preferia uma pena curta na praça a ser jogado para fora da cidade como se fosse lixo. E isso explica uma coisa brutal: a comunidade era vida. Ser cortado dela era sentença lenta. Outro motor das punições medievais era a moral religiosa. Em certos casos, a punição era obrigar o condenado a pedir perdão publicamente, fazer caminhadas humilhantes, usar roupas específicas, carregar símbolos do próprio pecado. Não era só arrependimento, era controle de narrativa. A cidade precisava ver você se dobrar. Porque, se você não se dobrasse, alguém mais poderia ter coragem de não se dobrar também. E aqui entra um personagem que quase sempre aparece, mas raramente é entendido: o carrasco. Ele era funcionário essencial, técnico, às vezes bem pago, treinado, mas, socialmente, era contaminado pelo trabalho. Evitado, isolado, tratado como impuro. Isso cria uma ironia pesada. A sociedade precisava do carrasco para existir e, ao mesmo tempo, precisava desprezá-lo para fingir que a violência não era dela. O carrasco era a luva. A mão era coletiva. Elas funcionavam porque atacavam 3 medos primários: medo da dor, medo da perda de status, medo de ser excluído. E quando esses 3 se juntam, você não precisa de uma grande polícia. Você precisa de um palco. Você precisa de um exemplo. E você precisa que todo mundo assista, para que todo mundo participe, nem que seja só com o olhar. A Idade Média nos deixa um recado incômodo. O poder sempre procura a forma mais barata de controlar muita gente. Às vezes é ferro e fogo. Às vezes é vergonha e exclusão. E quando você entende isso, você começa a enxergar a história como ela é. Não um museu de horrores, mas um manual de como sociedades são mantidas em linha.